Oliver virando o Kid Omni-Man, fuga do Omni-Man e do Alan, Mark rompendo com Cecile de forma insana. Nesse vídeo vamos comentar as 5 principais coisas que vão acontecer na terceira temporada de Invencível, comentando com todos os detalhes. Então, ó, vamos nessa! Eu acho que sinto falta da minha esposa. Fala pessoal, eu sou o Pedro e fica claro o aviso de spoilers. Spoilers dos quadrinhos e também spoilers da terceira temporada, combinado? Oliver vira um herói, ou quase isso. Atualmente na série, o Oliver ainda é um bebê, mas como estamos acompanhando, ele vem crescendo muito rápido, e ao longo da terceira temporada, ele vai começar a ser jovem, a ficar um pouco mais velho, e vai virar o Kid Omni-Man, tendo inclusive o seu próprio traje, ganhando no mesmo momento que o Mark ganha o seu traje preto e azul. Um pouco antes disso acontecer, a gente vê o Mark treinando o Oliver, treinando ele assim como o Nolan lhe treinou no passado. A gente vê o Oliver, mesmo sem traje, mesmo sem o Mark saber, tentando ajudar o Mark a impedir um crime. E mesmo com o Mark não achando uma boa ideia, ele adota o nome de Kid Omni-Man. Logo após eles ganharem novos trajes, a gente vê os dois indo até o Pentágono para deter alguns vilões. E aqui vimos que o Oliver está se empolgando até demais, não obedecendo o Mark. No final eles derrotam os vilões e depois eles se entendem. O ponto de virada é quando eles voltam para casa e veem na TV que os Gêmeos Demolidores estão atacando estoques nucleares. O Mark pede para Deb avisar a Eve e diz que não precisa de ajuda. O Oliver não viu isso na TV, ele foi lá no quarto mudar de roupa, e quando ele desce e descobre aonde o Mark tá, ele vai atrás dele. O Oliver, mais uma vez, acaba sendo emocionado. Ele tenta salvar o Mark, depois o Mark o salva, até que um dos gêmeos dispara um míssil e o Mark vai atrás, pedindo para o Oliver ir embora, mas o Oliver fica ali. E o ponto é o seguinte, o Oliver mata um dos gêmeos, literalmente se atravessando no meio de um deles. E mesmo o outro pedindo piedade, pedindo misericórdia, pedindo por favor não, o Oliver dá um soco tão forte, um gancho de direita tão poderoso, que o mata na hora, com o Imortal, que também estava ali, vendo tudo isso acontecer. Agora temos um conflito ainda maior entre Mark e Oliver. O Oliver claramente não sabe controlar sua força e está aprendendo a usar os seus poderes. Porém, quando eles conversam, o Oliver não se arrepende de ter matado os gêmeos. Afinal, eles eram vilões, dizendo que assim, com a morte deles, foi melhor, porque agora os gêmeos não poderão matar mais ninguém. Afinal, eles estão mortos. Eles discutem feio e o Mark mantém o seu ponto de que matar errado, ainda traumatizado pelo lance lá do Anderson. E o Mark ainda fala que não cabe a eles ter essa decisão de matar uma pessoa, que talvez eles possam matar uma pessoa fazendo o julgamento errado, e diz que a vida humana é preciosa. Mas o Oliver rebate dizendo que não, nem todas as vidas humanas são preciosas, questionando o Mark se ele nunca pensou se o pai deles estivesse certo. E o Mark responde dizendo que, às vezes. Fuga do Nolan e Alan. Falando no Omni-Man, a segunda temporada terminou com ele e Alan conversando ali na prisão Viltrumita, já que o Alan foi até lá para salvá-lo. Quando voltamos a vê-los após um tempo, descobrimos que eles não são apenas colegas de prisão, e sim viraram amigos. A missão do Alan agora não é mais resgatar um possível aliado, e sim salvar a vida de um amigo. É dito inclusive que eles estão adiando cada vez mais a execução do Omni-Man, e que até tentaram, mas falharam em todas as oportunidades de tentar ferir o Alan. Após tanto adiarem, finalmente chegou a hora da execução do Nolan. Nessa hora, o Alan facilmente se solta, já que ele estava ali por conta própria, e quando ele se solta, ele sai voando pela prisão e sai libertando todo mundo que estava ali, todo mundo mesmo, incluindo o Battle Beast. Lembra dele, o Battle Beast da primeira temporada? Então, ele também estava ali na prisão Viltrumita. Quando o Battle Beast é solto, Alan o convida para se unir a ele e o Nolan, para escapar da prisão. E o Battle Beast fala que está ali à procura de adversários dignos para ele. Então, ele topa, para tentar no caminho achar um adversário. Eles facilmente acabam com a raça alienígena que era usada pelos Viltrumitas para fazer a manutenção da prisão. E quando vimos o Nolan sendo executado por 2 Viltrumitas, Battle Beast e Alan o salvam. Um dos Viltrumitas se mostra como um adversário digno para o Battle Beast. Então, enquanto os dois lutam, Nolan e Alan saem
sufocando todo mundo que vem pela frente, explodindo a parede da prisão e mandando todo mundo para o espaço. No espaço, enquanto os funcionários viltrumitas, vamos dizer assim, estão ali flutuando sem entender o que está acontecendo, Nolan e Allen se unem e dão um soco juntos na cara do Krieg, o matando, enquanto o Battle Beast mata o outro viltrumita que ele estava enfrentando. Agora temos uma revelação muito importante. O Alan diz que esqueceu aquele seu scanner lá na prisão viltrumita, mas que é melhor eles irem embora porque provavelmente tem mais viltrumitas chegando ali. Mas o Nolan fala que não, ele pode ir lá de boa, na maior calma do mundo, buscar o seu scanner, porque eles ficaram adiando toda hora o seu julgamento pela falta de viltrumitas. E por isso o Alan pode ir na nave sem pressa, afinal, não tem ninguém vindo ali. E agora o Nolan mata a charada. Se eles adiaram seu julgamento pela falta de viltrumitas, é porque existem menos de 50 viltrumitas puros sangue vivos. Ou seja, agora derrotar os viltrumitas pode não ser algo tão difícil como eles pensavam. Essa parte deles, do Nolan com o Allen, para por aqui por enquanto. Mas aparentemente só na 4ª temporada que conheceremos o General Treg, o grande imperador viltrumita. E o Treg é o cara que mais à frente terá uma batalha insana contra o Battle Beast. Mark e Eve vão namorar? Uma coisa óbvia que vai rolar é que Mark e Eve vão ficar juntos, como isso já foi provocado no final da 2ª temporada. Mas vamos lá para um rápido resumo do começo da relação dos dois. Se for seguir a HQ, é o seguinte: tem uma parte onde a Eve Atômica vai para a África, né? Ela vai lá para se reencontrar, para meio que resfriar a cabeça, sabe? E lá, inclusive, que temos o primeiro beijo entre ela e Mark. Eu não sei se essa parte da Eve na África será adaptada aqui na série, já que eles fizeram meio que algumas mudanças no seu arco, mas enfim, vamos ver. A 2ª temporada terminou com o Mark dando a entender que vai falar pra Eve que gosta dela, mas desistindo no meio do caminho. E nos quadrinhos, tem uma parte em que a Eve vai no dormitório do Mark e os dois conversam melhor. A Eve se abre pro Mark, diz que sempre gostou dele, que de fato gosta dele romanticamente falando, e o Mark compartilha sobre o seu encontro com a Eve do futuro. E quando a Eve pergunta para o Mark se ele achou que tinha sentimentos por ela antes desse encontro, ele diz que acha que não. Ele depois até tenta desfazer a cagada, mas a Eve vai embora. Se passa um tempo e Mark volta para a África para visitar a Eve, mas logo depois eles saem dali para enfrentar o Dr. Sísmico, e é agora que as coisas ficam mais sinistras. O Mark enfrenta o Asa Negra, enfrenta um exército do Cecil, e quando tudo isso acaba, o Mark volta para casa bem machucado, com a Eve estando lá o esperando. Quando o Mark volta totalmente destruído, os dois conversam. A Eve achou que o Mark ia morrer, e o Mark comenta que só pensava nela durante todo o tempo. Então, logo depois, os dois se beijam, dando a entender que, de fato, começarão o relacionamento. A partir desse momento, é algo mais fofinho, sabe? O Mark leva ela pra viajar, pra jantar em Paris, pra viajar ao redor do mundo, literalmente. Os dois dormem juntos na casa do Mark. As coisas ficam mais picantes. Posteriormente, como Mark acabou de romper com Cecil, Mark e Eve se unem e fundam a Invincible Inc., uma empresa onde o Mark é contratado para fazer basicamente as suas coisas de heróis, já que ele e Eve estão tentando juntar uma grana para morarem juntos. Os dois estarem juntos é essencial para a Guerra Invencível e também para a luta contra o Conquista, que irão acontecer na 3ª temporada. Eu tenho um vídeo aqui no canal só me aprofundando na relação dos dois, em tudo que vai rolar na 3ª e também nas demais temporadas. Quando acabar esse vídeo, confere o link aqui na descrição. Mark versus Cecil. Eu comentei no tópico anterior que Mark e Cecil romperam o relacionamento. E bom, isso acontece em uma parte insana dos quadrinhos que dura ao todo 3 capítulos. Eu vou tentar fazer um mega resumão para caber, nesse mesmo tópico. Seguinte, Mark e Eve saíram para deter o Dr. Sísmico, que aprisionou vários heróis, como por exemplo o Savage Dragon. Eles conseguem soltar todo mundo, mas sem eles saberem, o Cecil mandou o Asa Negra com um exército de robôs do Sinclair para derrotar o Dr. Sísmico. Eles conseguem, mas quando o Asa Negra está indo embora com o Sísmico, o Mark o para e o chama de assassino. Lembra que na 2ª temporada tem aquele episódio onde o Mark vai até Midnight City e detém o Asa Negra porque ele estava matando todo mundo ali na cidade? Então, o Asa Negra estava preso, porém o Cecil o libertou. E descobrimos nessa parte que mais ninguém sabia disso, mais ninguém sabia quem era o Asa Negra e o que ele tinha feito.
porque tudo isso foi abafado pelo Cecil. Quando o Mark vai pra cima do Asa Negra, o Cecil aparece e manda o Mark embora. O Mark conversa com a Eve e explica pra ela tudo o que tá rolando, quem é o Asa Negra, o que tem a ver os robôs do Sinclair, e volta para o Pentágono para confrontar o Cecil. Lá eles discutem e o Cecil joga na cara que o Mark também já matou alguém, que ele matou o Angriston, e o Mark, claro, fica pistola. E quando ele descobre que o Cecil tem trabalhado com o Sinclair, aquele lunático que pegava pessoas da sua faculdade e as transformava em robôs, a matando no processo, o Mark pira de vez. Durante a conversa, Mark e Cecil foram andando, e quando o Mark vai ver, ele está na Sala Branca, e lá aparecem vários robôs do Sinclair. O Mark sai porrando os robôs, enquanto o Cecil fala que faz o necessário para proteger o mundo, mesmo que isso signifique trabalhar com os vilões. Na luta contra os robôs, o Mark conseguiu ligar a luz na Sala Branca, e quando vimos, descobrimos que há centenas de robôs ali do Sinclair cercando o Mark. Cecil diz que o julgamento do Mark sobre certo e errado é diferente do dele. O Mark toma um socão e quando ele percebe, o Cecil ativa o dispositivo que estava dentro do seu ouvido junto com seu comunicador, que altera a frequência e causa um zumbido dentro da cabeça do Mark. E o Mark, claro, fica maluco. Ele tenta fugir, mas Cecil o persegue, até que ele chega na sede dos Guardiões Globais para pedir ajuda. Rapidamente, o Cecil aparece ali e pede para os Guardiões deterem o Mark, mas quando eles veem os robôs do Sinclair, eles na verdade resolvem ajudá-lo. Quando o Rex explica pro Cecil por que ele está ali ajudando o Mark, ele acaba jogando seu dispositivo controlador, que acaba explodindo, causando um pulso constante na cabeça do Mark e deixando ele totalmente pirado, o fazendo também tomar ainda mais porradas, e cara, foi tanta porrada que até o Cecil ficou arrependido. O Cecil pede para o Sinclair desativar os robôs. O Sinclair fala que beleza, vai fazer isso, mas que vai demorar. Mas aí, quando o Cecil volta para ver o Mark saiu destruindo todos os robôs que o Cecil tinha colocado ali, já que o robô, no caso Rude, conseguiu descobrir a frequência e desativar o dispositivo no ouvido do Mark. Após a batalha, Cecil fala que ele e Mark acabaram, a parceria acabou e acabou de vez. Mas, antes do Cecil ir embora, o Mark voa pra cima dele e diz que agora eles acabaram pra valer e que se o Cecil chegar perto da Deb ou tentar recrutar o Oliver, o Mark vai pra cima dele e vai matá-lo. Aí tem tudo aquilo, né? O Mark volta para casa, volta totalmente destruído, bem machucado, conversa com a Eve, os dois se beijam e agora começam um namoro. Tudo isso rola nos capítulos 48, 49 e 50. E ainda no capítulo 50, após a história ser finalizada, né? A história principal do capítulo, temos uma história a mais. Uma história a mais que conta quem é o Cecil, conta o passado dele, como ele se tornou quem ele é atualmente, e então acredito que antes de vermos tudo isso acontecendo, teremos ali no começo do episódio uns 10, 15 minutos contando a história do Cecil. Guerra Invencível? Ainda na terceira temporada, além disso tudo, teremos a Guerra Invencível. Até vazaram na internet algumas imagens, né, das versões alternativas do Mark, e pelos vazamentos, a guerra deve rolar no 7º episódio, com talvez o grande final, o 8º, sendo provavelmente o Mark versus Conquista. Eu tenho um vídeo aqui no canal só falando da Guerra Invencível, mas aqui nesse vídeo eu vou dar uma breve resumida para vocês entenderem mais ou menos. Seguinte, Angriston Levy não morreu, ele ficou bem machucado e conseguiu abrir um portal para uma outra dimensão. Uma dimensão onde a medicina estava muito avançada, conseguindo assim se recuperar. Ele passou um tempo vigiando o Mark, até que chegou a hora de atacar. Ele fez um acordo com 16 versões malignas do Invencível espalhadas pelo multiverso, para eles destruírem a realidade do Mark principal, com o intuito de manchar a sua imagem como forma de vingança. E quando as versões malignas chegam na realidade do Mark, cara, elas literalmente destroem o mundo. Esse acaba sendo um mega crossover. Vários heróis famosos aparecem para ajudar o Mark. Aparece o Savage Dragon, o Spawn, várias equipes dos quadrinhos, e nessa luta, alguns heróis importantes acabam morrendo. A Eve fica gravemente ferida, e quando o Angriston é derrotado, mas não morto, o Mark fica ajudando a salvar as pessoas e tentar reorganizar o mundo. O mundo que, cara, foi literalmente todo destruído. Até que no meio disso, o Conquista aparece e depois os dois se enfrentam em uma luta insana,
brutal e sanguinária. E tem mais coisa que vai rolar na terceira temporada, tá? Eu fiz aqui um mega resumão contando 5 principais coisas, mas, cara, a terceira temporada promete. Então, se vocês quiserem mais, vocês já sabem, porque aqui eu comento como foi a Guerra Invencível. Aqui eu comento tudo com todos os detalhes, comentando quem morre, como morre, comentando tudo mesmo, cara, é um vídeo bem completo. Enquanto aqui eu comento como foi a luta do Mark contra o Conquista. Cara, a luta mais insana dos quadrinhos, que teve que durar 2 rounds ao todo. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!